Pessoas! Estamos aqui ao vivo pelo Instagram do Sesc Bahia. Mais uma terça-feira para a gente fazer a nossa live do projeto Virtualidades do Sesc. Oi, Dodi! Já tá aí, o pessoal vai chegando. Que bacana, né? Mais uma terça-feira, mais uma convidada hoje para a gente bater um papo. A gente vai dar início a esse projeto que no mês de março convidou mulheres nas artes cênicas e tem trazido bate-papo com mulheres nas artes cênicas. Eu sou Diana Ramos, sou atriz, professora de teatro do Sesc, do curso de interpretação, musicista, palhaça, né? E esse mês fui convidada aqui para mediar essas conversas com essas nossas convidadas, né? Mulheres importantes dentro da pesquisa, da prática, do teatro, né? Não só na Bahia, mas no mundo inteiro, né? Mulheres que fazem referência dentro daquilo que produzem artisticamente. Mulheres pensantes das artes cênicas que viram referências para a gente também, né? Já passaram por aqui nesse mês de março a Márcia Lima, foi a nossa primeira convidada, falando um pouquinho do processo de empoderamento da mulher negra dentro do teatro, né, da Medeia Negra. Passou por aqui também Laili Flores, falando de questões de gênero na palhaçaria. Joyce Aglai, falando da dramaturgia afrontosa, né? Então, conversas super interessantes que a gente teve até aqui e teremos ainda, porque hoje nós teremos a Dodi Leal, que tem muita coisa aí pra gente conversar. Tô super interessada nesse papo. Fiquem aí também para bater esse papo com a gente. Oi, Plínio! Chegando aí, todo mundo que tá chegando, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. E a gente tem a Dodi hoje, na próxima terça-feira, encerrando esse mês de março das mulheres nas artes cênicas. Temos a Fernanda Unissagé também, então aproveitem para acompanhar aí a nossa programação. Eu já me apresentei, sou Diana Ramos, mas vou fazer aqui uma audiodescrição para as pessoas que não podem nos enxergar, mas que possam ter uma ideia, né, de quem somos. Então, eu sou uma mulher cis, branca, tenho a pele clara, os cabelos cacheados, meus cabelos estão presos de um lado e soltos aqui do lado esquerdo, estou usando uma blusa rosa, não sei qual é o tom desse rosa, mas é um rosa fechado. E tô sentada, atrás de mim tem uma parede branca, um quadro geométrico com cubos de muitas cores, algumas fotografias, uma espada de São Jorge. E tô aqui então pra gente começar esse bate-papo. Que bacana, cheio de gente chegando. Eu vou convidar daqui a pouquinho a nossa querida Dodi para bater esse papo, né? Lembrando que o Sesc tem feito uma programação artística, uma programação cultural, né, respeitando e obedecendo esse momento de distanciamento social, de pandemia, de isolamento, em que a gente precisa ficar em casa para fazer com que tudo isso possa melhorar e a gente possa se encontrar daqui a pouco nos eventos públicos artísticos, né? Mas enquanto isso não acontece, o Sesc desenvolve então semanalmente uma programação de muita qualidade, com teatro, música, importante, né, para a gente tentar se manter um pouco saudável e incentivar também os artistas, as artistas e a cultura. Então, essa semana, na quinta-feira, no YouTube do Sesc Bahia Oficial, às 19 horas, na quinta-feira, vai ter a live Clariana com a cantora, compositora, instrumentista Clariana. Então, no YouTube do Sesc Bahia, é uma maneira que a gente tem de privilegiar e de dar atenção à arte desses artistas que estão aí em pandemia, produzindo os seus trabalhos, né? As artistas que estão aí produzindo para manter a sua arte pulsante, viva e resistente. E aqui no Instagram do Sesc vocês podem acompanhar as lives que acontecem todas as terças-feiras às 16 horas, assim como a gente está começando agora. Então aproveita e indica a nossa programação também para as pessoas que você acha que é importante, né, ver uma programação cultural, refrescar a cabeça e tentar segurar a onda um pouquinho mais, né, porque
A gente está num momento bastante difícil, é preciso cuidar da mente, é preciso cuidar do corpo e é preciso que a gente se cuide e cuide também das outras pessoas, né? Então indica programação, tem uma programação infantil, uma programação de teatro, de música, bate-papo, oficinas. Então tem bastante coisa aí para a gente poder acompanhar, promovidas pelo SESC, ok? Agora, finalmente, eu vou convidar a Dodge para bater um papo com a gente e vou apresentar um pouco do currículo dela, que é imenso, extenso e muito interessante. Então, deixa eu só encontrar ela aqui. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou desativar os comentários, desativar o bate-papo, mas vocês podem acompanhar aí a nossa live e ir anotando as perguntas, porque no final a gente pode ter então uma troca, né? A gente vai bater um papo com a Dodge, a gente vai conversando. No final vocês podem trazer suas perguntas todas aqui. Comentários, perguntas, né? O que vocês... Olá! Olá, querida, muito bem-vinda! Que alegria tê-la por aqui. Um prazer enorme. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite, pelas palavras. Ah, que bom. Nesse momento você está em Porto Seguro, está na Bahia. Isso. Que bacana. Vou te apresentar um pouquinho, tá? Eu ia fazer isso antes de te chamar, mas acho importante você também dizer, se eu esquecer alguma coisa relevante, você também me ajuda aí nessa apresentação, porque você é tão multi que caminhos percorrer com a Dodge Leal, né? Como te apresentar, na verdade. Então vamos lá. Vou pegar uma pesca aqui para te apresentar. Travesti, educadora, tem vivências e experiências no estudo das artes da performance e visualidades do corpo, né? É crítica teatral, curadora, tem um trabalho de desenvolvimento em pedagogia das artes, ativista dos direitos das pessoas transgêneras, iluminadora, poeta, candidata a... Vamos até começar falando por aí, né? Que você está concorrendo a fazer parte da comissão do Prêmio Fomento de Teatro de São Paulo, né? Como é que está aí essa candidatura? Nossa, eu estou muito emocionada e estou aqui fazendo já a campanha para o segundo turno, né? A gente pode falar mais, sim. Eu faço a audiodescrição agora? Isso, vou pedir então para Pronto. você se apresentar. Bom, eu sou uma mulher trans branca. Meu cabelo é liso, castanho. Ele está mais para o lado esquerdo. Eu estou no meu quarto, aqui em Porto Seguro, na Bahia. Atrás de mim, à direita, tem uma estante de livros. E à esquerda tem uma arara com alguns vestidos, alguns livros em cima. Esses são os desenhos da Rafaele, que está aqui presente assistindo a nossa live, que é a minha orientanda de mestrado aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. E acho que é isso. Eu estou com uma regata preta. Ótimo. Desativei um pouquinho os comentários agora, tem bastante gente, mas vou pedir que vocês fiquem então até o final da nossa live. Nos últimos 20 minutinhos a gente abre para comentários e para perguntas também, tá? Axé. Dodge, axé, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu andei olhando, né, um pouco a sua vida acadêmica, mas eu não dei conta não, criatura, dei conta de muita coisa. E que bom, fico muito feliz de ter você como uma representante com tantas possibilidades, né, construídas ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida. Eu vi aqui que você, em 2008, tomou posse como a primeira professora trans na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? E que atualmente você ainda é a única pessoa trans professora efetiva do ensino superior público nas artes cênicas. Ainda é? Tem mais alguém? O que aconteceu depois de você? Quem veio depois de você? Espero que muitas estejam vindo e que estejam também trabalhando. Só uma pequena correção em 2018, que eu entrei Sim. aqui.
eu estou muito feliz com essa trajetória, porque, na verdade, ela representa todas as manas, todas as pessoas trans que vieram antes de mim. E não só pessoas trans, né? Eu acho que a luta por direitos de pessoas trans tem muito a reverenciar outras lutas por direitos humanos de pessoas negras, dos povos indígenas. A gente tem também se fortalecido muito com outras conquistas, né? Eu me orgulho muito desse marco, né, de ser a primeira professora trans dessa universidade também, de artes, né, efetiva no mundo, mas ao mesmo tempo isso me preocupa, porque é muita responsabilidade e eu acredito que muitas outras devem compor esse espaço, né? Eu não tenho notícias de nenhuma outra pessoa trans que esteja atuando no ensino superior efetivo de artes. Espero que em breve a gente tenha concursadas efetivas, né? Mais pessoas trans nesse lugar, justamente porque a gente precisa ampliar a nossa rede de trabalho, né? Eu costumo até dizer assim que onde uma pessoa está, é porque muitas outras estão com ela. Então é preciso que a gente abra esses caminhos, né? É uma questão de responsabilidade histórica também. A gente sabe o quanto o processo de formação é difícil desde a escola, né? Quando a gente sabe o quanto as oportunidades são cerceadas desde o ensino fundamental. A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, né? De como muitas mulheres, muitos homens, né, que descobrem essa transgeneridade não conseguem ser absorvidos pelas escolas Uhum, e muitas vezes desistem disso, né? Desistem porque é um confronto psicológico muito difícil, né? Lidar com a aceitação, lidar com o entendimento de si, né? E aí ter uma escola que compreenda isso e que impulsione, inclusive, isso, né? A gente sabe que muitas desistem pelo caminho. uhum. Então é muito glorioso realmente ver você assumindo esse lugar com muita propriedade, com muita capacidade. Tá aí suas publicações imensas provando isso, né? Você prova isso, não há dúvida sobre isso. Axé. Parabéns, Obrigada. axé. Muito esforço também, né? Assim, eu vejo o quanto que muitas vezes eu sou reduzida também. Eu sei que eu sou muito esforçada, né? Eu trabalho demais, mas muitas vezes eu sou resumida à minha genialidade, como se eu fosse excepcional, né? Esse brilhantismo todo. E eu sempre procuro compreender como historicamente é possível que algumas pessoas consigam representar poucas pessoas consigam representar uma população tão grande como a população de pessoas trans. Hoje, no Brasil, a gente está vendo cada vez mais nas artes e também em outras áreas um protagonismo cada vez maior de pessoas trans, justamente porque a gente está abrindo caminhos, né? Não porque a gente não Uhum. existia antes, mas porque a gente está ocupando lugares, né? Então eu fico muito feliz e ao mesmo tempo é de muita responsabilidade, né? Isso. Eu vou acabar antecipando uma pergunta, porque tem muito a ver com esse processo de educação, que é uma formação de professores, de técnicos e professores, né, do ensino superior em transgeneridades, né? Transgeneridades no ensino superior, aí na Universidade Federal do Sul da Bahia, que você ministrou, foi ano passado? Acho que foi. Sim, foi. Foi isso? Com a Jaqueline Gomes de Em Jesus, outubro. minha amiga, que está aqui presente também, assistindo conosco. Um beijo, Jaque. Eu fiquei pensando sobre essa formação, curiosa de te perguntar, né, também de como foi esse processo, e lembrei um pouco do Edgar Morin, né, quando ele fala da necessidade de educar os educadores, né? E aí ele fala que a revolução do sistema educacional vai passar por uma reforma na formação dos educadores, né? Então, isso tem a ver também um pouco com o que eu comentei ainda agora sobre a dificuldade da escola ainda lidar com essas questões, né? Dos educadores lidarem com isso. Mas existe, né? Queria que você falasse desse curso, de como surgiu, de como foi essa proposta e de como fazer uma formação em transgeneridades, né? Uhum. Como isso afeta não só professores, mas os técnicos, né? Ou seja, quem foi esse público como foi essa formação, né? Bom, primeiramente eu
tenho que mandar um beijo enorme aqui para a Jaque, porque eu admiro muito o trabalho dela já há muito tempo, né? Ela é minha referência maior, minha rainha, e a Jaqueline Gomes de Jesus, do IFRJ, e ela deu esse curso juntamente comigo aqui na Universidade Federal, e é exatamente isso que você disse, Diana, porque o papel de quem trabalha na educação é de realmente abrir caminhos e de se formar para poder formar, né? Aprender ensinando e ensinar aprendendo. E esse caminho nem sempre passa por referências prévias, né? Muitas professoras e professores cisgêneros que estão com cargos em universidade federal ou estadual, pública, já há muito tempo, nunca tiveram referências de pessoas trans nas suas formações, isso em todas as áreas. Então, esse curso ele foi pensado, a princípio, aqui na UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, onde eu trabalho, mas a gente pretende sim que esse curso também aconteça em outras universidades, já está rolando algum tipo de possibilidade com a UFBA também, talvez a gente faça em breve, porque o que acontece? Como que as professoras e professores cis que estão dando os cursos de artes, de saúde, de cultura, de educação, de ciências, podem considerar o corpo trans, podem considerar a subjetividade de pessoas trans, se elas nunca tiveram aula com uma pessoa trans, se elas não sabem quais são os referenciais da transgeneridade sobre a matemática, quais são os referenciais da transgeneridade sobre as linguagens, sobre a filosofia, sobre as artes. E a gente tem produção em todas as áreas. E esse curso foi uma prova viva disso. A gente conseguiu reunir em 10 ou 12 aulas, se eu não me engano, cada aula a gente deu sobre um aspecto específico das áreas do saber da universidade, para mostrar que há pessoas trans e há conhecimento, mais do que pessoas também, epistemologias, conhecimentos sobre transgeneridades feito por pessoas trans em todas as áreas, então no direito, na medicina, nas artes, nas linguagens, e a gente foi passando cada aula por esse referencial. E foi um sucesso, foi muito bom o retorno que a gente teve, porque a maior parte dos professores e das professoras nem sabiam que existiam essas pesquisas. E vejam a nossa responsabilidade, né? Por mais que eu tenha passagem por áreas diferentes, né? Eu tenho a graduação em artes cênicas e ciências contábeis, mestrado em contabilidade e o doutorado em psicologia. Mas a minha atuação a vida inteira foi nas artes cênicas, né? Mas veja só, a minha responsabilidade de dar conta do referencial da filosofia, da cultura, das ciências físicas, ambientais, o que pessoas trans têm produzido em medicina. Então, eu sou responsável nesse curso, né, a Jaqueline comigo também, de trazer esse referencial, o que eu acho fundamental, mas também muito, muito, de novo, né, a responsabilidade gigante, porque nós temos que estar sempre informadas, sempre pesquisando, e nunca apenas sobre a nossa área, né? A gente acaba tendo que ter esse conhecimento muito maior do que somente a área em que a gente atua, né? Uhum. Isso amplia bastante o meu pensamento agora, né? Porque eu ia te perguntar sobre os seus referenciais na educação, por exemplo, dentro dessa nova pedagogia, Uhum. né? Quem são esses referenciais que, de alguma maneira, precisam ser referenciais contemporâneos para dar conta disso, né? Porque a gente tem ainda um referencial, digamos, clássico dentro da pedagogia, dentro da educação, dentro das artes, mas né, a gente sabe que ainda muito pensando numa educação que não dá conta do indivíduo, né? Uhum. Mas aí você me trouxe essa informação sobre dar conta da psicologia, né, de outras áreas do conhecimento para poder trazer, então, essa formação nesse curso. Mas aí eu continuo te perguntando, assim, quem são essas novas referências que você pode trazer, que você acha que são fundamentais o pensamento dentro da formação de professores, de educadoras, educadores? Bom, eu tenho estudado muito a obra do Luiz Rufino e Luiz Simas, da Pedagogia das Encruzilhadas, e acredito que todo referencial que foge do padrão eurocêntrico, do padrão de elite, do padrão cisnormativo e branco, a gente precisa conhecer, referenciar. Então, essa é uma obra recente, né, que eu tenho
me debruçado e desenvolvido os estudos a partir dela, né, Pedagogia das Encruzilhadas. Inclusive, criei o termo Pedagogia das Encruzitravas, e estou desenvolvendo esse conceito justamente porque o que significa travar, o que significa a gente conseguir entender o momento exúlico de tomada de decisão a respeito dos caminhos possíveis diante de uma perseguição, de um contexto de dominação, né? Que é a encruzilhada, só que com uma resposta trava, né? Então a encruzitrava é um caminho, ou de vários caminhos, onde a gente deixa aquela dominação normativa de gênero não nos ceifar nos caminhos, né? Enfim, é um conceito que eu estou desenvolvendo nesse momento, né? Mas eu acredito muito nisso, que as epistemes, por exemplo, muito se discute sobre transdisciplinaridade como uma episteme pedagógica. Eu já sou contra essa perspectiva, porque os saberes trans e os corpos trans não são disciplinares. Eu acho que a palavra trans não combina com disciplinaridade. Eu acredito que nós somos indisciplinares. E o corpo, ele tem pulsões de vida que não atendem à disciplina, né? São contra a disciplina normativa. Então, é entender essas pedagogias indisciplinares como vetores dos nossos caminhos, das nossas potências vitais, que vão contestar a norma que é colonial, a norma que é cisnormativa, que é regionalista. No caso do Brasil, a gente vê muito uma norma sudestina regendo o país como um todo, como se o país fosse o Sudeste. Então a gente precisa combater, perceber as nossas sabenças locais, as nossas sabenças regionais, as nossas sabenças que rompem com essa norma, né? Sim. É muito interessante essa iniciativa, né, e esse programa que você traz dentro dessa formação no ensino superior, né, mas me parece que então foi um curso. E imagina quando isso vira uma pedra na água e se prolifera em uma formação, né? Uhum. Porque quando a gente pensa que educar e formar educadores para uma educação revolucionária, que justamente acabe com essas fronteiras, né? com esses paradigmas, a gente está muito distante, infelizmente, de chegar na base disso que é a escola pública. Né? E a gente sabe o quão é difícil para professores, educadoras, educadores dentro da escola pública absorver esse tipo de conteúdo. Como você falou, muitos não sabem como lidar, muitos têm medo disso, muitos não conseguem, mesmo que as nomenclaturas às vezes não ajudem muito, mas muitos não conseguem nem conhecer e ter acesso a essas nomenclaturas, né? Falando de gênero, falando de transgeneridade. E aí acaba que muitas vezes os assuntos raciais e os assuntos de gênero, eles são tabus dentro dessa educação, que é uma educação que está ultrapassada, a gente sabe, né, que não condiz e que tem aí, enfim, responsabilidades diversas, né? Muitas vezes por medo, por questões religiosas, né? Acho que a religião tem um peso também nesse embate, né? Que muitos educadores se recusam a falar de certos temas, e quanto mais trazer um conteúdo, uma dinâmica, uma vivência em sala de aula, né? Porque isso vai de encontro a uma crença. E isso é muito forte, né? Isso é muito forte porque isso é uma barreira difícil de transpor. Quem está do outro lado, que é o aluno, que é a aluna, que muitas vezes é essa pessoa que está tentando se entender, ela não encontra na escola, nesse primeiro momento, um suporte, né? Assim, isso é um processo difícil. E outra questão é isso. Uma das coisas é o medo, a ignorância, no sentido do não conhecimento, realmente, né? E tem essas questões que vão também pelas crenças. Então, é um sonho pensar que a gente consegue discutir a educação a partir do indivíduo dentro da sua completude, né? Mas veja só, também tem um outro lado que é assim, mesmo no ensino superior, a gente encontra muitos desafios, né? Muitas professoras e professores que não têm essa formação. Então,
Uma pergunta que eu sempre me faço, né? Por que esse curso foi possível numa universidade federal no interior da Bahia, sendo que a gente tem universidades com muito mais recursos, com muito mais tempo de existência e experiência, e que são maiores também, né? A gente está falando da UFSB, que é a menor universidade federal do país, que no ano passado sofreu maior corte de recursos no governo Bolsonaro, aliás, 2019, e que a gente vê as universidades grandes, né, no país, como a USP, a Unicamp, a UFBA, a UFMG, que são universidades que teriam condições de fazer ações com mais antecedência, né, preparatórias, preparar o corpo docente, para que também as alunas e alunos do ensino superior que se formam como pedagogas e pedagogos possam estar na rede pública, né? Possam estar nas escolas, na formação no ensino básico e fundamental, trabalhando os conteúdos de gênero, étnico-raciais, e que, novamente, eu pergunto, né, qual é o perigo das nossas corpas? Por que que as nossas existências, as existências indígenas, negras e trans, colocam em risco o sistema colonial, né? Eu acho que é um pouco essa a verdade que estão tentando esconder e estão tentando evitar, porque é isso, né? Esse projeto colonial, ele está fracassado e ele tem que acabar. E a gente sabe disso. E as nossas corpas são a prova, porque a gente sobrevive apesar do sistema colonial. Então, quando a gente percebe essa barreira para que as nossas existências estejam nesse contexto do ensino básico fundamental, é exatamente por isso, porque a gente é a resposta, é a verdade do fracasso desse sistema, né? Sim. E nós mulheres, você sabe bem disso, né? Nós somos deslegitimadas pelo nosso saber, nós somos também muito colocadas à prova, como se nós não tivéssemos condições de liderar os processos de mudança, né? Esse mundo Uhum. patriarcal, ele precisa acabar, porque são os padrões, mas também são os patrões da nossa existência. E a gente não pode permitir que as referências ainda sejam predominantemente masculina, que a liderança da mudança seja predominantemente masculina. Estamos aqui para provar isso, né, Diana? As nossas Com corpas, certeza. elas são muito perigosas também, né, ao mundo machista, patriarcal. É um trabalho diário, né? Mas ao mesmo tempo em que a gente tem vivido um retrocesso no pensamento que sempre existiu, né? A gente pensa o retrocesso, mas na verdade ele sempre existiu, só que ele tem se avolumado, né? Muito mais hoje nas mídias. Por outro lado, a gente tem a resistência, a gente tem pessoas como você, pessoas como eu, pessoas como muitas de nós, né? Que está fazendo esse processo de resistência, construindo conhecimento, construindo saber Uhum, e colocando o corpo à prova, né? Colocando a cara, não a tapa, mas a prova, né? De tudo isso. uhum. Que bom. Mais uma vez, saúdo a sua presença e o seu lugar Axé. que você tem inventado, reinventado ou recriado muitos termos, né? E isso também é muito fantástico, porque a linguagem, ela precisa ser revista também, né? A Uhum, linguagem em todos os aspectos. A gente sabe que a linguagem é muito masculina, né? Que o gênero todo é muito masculino. E aí você tem uma publicação recente, né? Se eu não me engano, que é a Teatra da Oprimida. Linda! Pois Depois você me manda teu é, endereço que eu vou mandar por correios para você. adorei! E dentro dessa teatra da oprimida, né, tem Últimas Fronteiras Cênicas de Pré-Transição de Gênero. Uhum, Você inaugura aí esse termo que é teatra e faz uma. A gente, obviamente, lembra diretamente do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, né? E você teve uma vivência dentro do Teatro do Oprimido em São Paulo, não é isso? isso. Foi coringa, participou também, conheceu Augusto Boal e pôde vivenciar ali dentro essa prática do teatro do oprimido.
Mas eu te pergunto, né, para além de colocar num feminino o título desse caminho de teatro, que subversões você fez dentro desse caminho, né? O que se assemelha, o que anda junto ao teatro do oprimido e quais foram os caminhos que você falou, não, aqui eu quero ir para outro lado e eu me separo desse termo, criando então a teatra da oprimida. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer ao Augusto Boal e todo o legado que ele nos deixou, justamente porque o trabalho dele, ele é um divisor de águas gigantesco na teoria teatral, no pensamento crítico em teatro, justamente porque ele promoveu um protagonismo, uma mudança do olhar a respeito de como se configura, a que serve o fazer teatral, né? Então, eu aprendi demais. Eu acho que eu tenho muita gratidão mesmo a toda essa trajetória que me fez quem eu sou, né? Digamos assim, né? Porque, além de São Paulo, eu pude conhecer pesquisas, eventos e grupos de vários outros países também e no próprio Brasil. Na América Latina, a gente criou um festival que é o... esqueci o nome agora, que faz tempo que eu não vou. Mas a gente criou esse festival, a gente se organizou no país também. Então, enfim, eu tenho muito a agradecer por essa trajetória e aprendi demais. Em determinado momento, com a minha transição de gênero, eu percebi que o referencial que eu tinha da área de artes cênicas e qualquer outra área é sempre masculina, é sempre patriarcal, cisgênera e branca. E a gente precisa mexer nessas estruturas, né? Eu percebi que não apenas as pessoas trans transicionam, né, o gênero, mas também as áreas do conhecimento. E é preciso que a gente cutuque essas áreas justamente para que elas deixem de ter esses padrões e patrões. A área teatral, por mais que seja feita assim com o propósito de empoderar, de tornar sensível as existências, ela sempre foi dominada por homens. Sempre foi controlada por um pensamento masculino do corpo, um pensamento masculino da cena. Eu ouvi sempre coisas do tipo, ator bom é aquele que pode fazer qualquer papel. E eu discordo plenamente disso, porque eu acredito que a gente precisa compreender a nossa existência, o nosso lugar, as nossas potências. E quando você diz que você pode fazer qualquer papel e que isso vai te definir como um bom ator, né, no caso, sempre pensando no homem, generalizando a sociedade, é justamente algo que diminui a potência, não aumenta. Reconhecer que você pode fazer qualquer papel é um privilégio masculino e branco. Porque a gente não vê isso acontecer com nós, pessoas trans. Ah, você pode fazer qualquer papel. Eu nunca recebi esse tipo de aval, de permissão, né? Então a gente hackeia esses lugares. Então a criação da teatra, e aí não é somente nesse ramo, né, da teatra da oprimida, mas também teatra, de uma forma geral, é sim um pensamento feminista radical, mas não radical porque a gente vai extinguir a presença de pessoas trans. Justamente o contrário, é transfeminista, porque mostra que está na transição de gênero um vetor de mudança da estrutura cis e patriarcal, né? Então, há alguns procedimentos práticos que estão para além da letra. Por exemplo, alguns jogos teatrais, algumas técnicas e a lógica de presença, a lógica de pensamento deixam de ser a serviço de um corpo masculino, de um pensamento masculino. E é incrível de ver que os mesmos jogos que eu fazia desde antes, né, no teatro do oprimido, eu continuo alguns fazendo do mesmo jeito, mas as pessoas já compreendem as dinâmicas e questões, e elas são atravessadas por outras questões, e elas mesmas notam a diferença da proposta, né? Já outros jogos eu adaptei, algumas técnicas eu adaptei discricionariamente para que a gente evite esse padrão masculino, branco e cisgênero, né? Mas uma coisa que eu fico muito feliz com esse livro, tem o prefácio da professora Alexandra Dumas, que é da UFBA, que ela começa perguntando, e se Boal estivesse vivo hoje? E essa pergunta me traz algumas respostas.
Se Boal estivesse vivo hoje, ele provavelmente estaria mostrando a potência que a gente está criando com as corpas que estão rompendo com a branquitude, que estão rompendo com a cisgeneridade, que estão rompendo com a heterossexualidade. A gente vai ver bom, infelizmente ele não está vivo, mas eu acredito que a potência está em nós. Nós somos o legado de Boal, nós somos, eu até costumo brincar, né, com todo respeito e permissão, né, Augusto Leal e Dua de Boal, né, que de certa forma, eu sou também uma Boal, porque sou uma Leal. Interessante isso assim, de como esses outros corpos e corpas assumem, né? Eu não conheço a prática da teatra, mas dentro do teatro do oprimido, o sistema de coringagem, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que a depender de quem é a pessoa que vai assumir essa coringagem, isso pode mudar completamente a lógica da resolução do conflito, Total. né? Se é uma mulher negra, se é uma mulher de classe média, se é uma mulher trans, se é uma mulher gorda, né? Se é uma mulher com alguma deficiência, ou seja, a lógica de resolução do conflito é outra, porque a lógica do conflito é outra, Uhum. né? Ao que me parece. Total, É isso? exatamente. Com certeza. Veja que eu não fiz, inclusive, por isso o subtítulo, né? Últimas fronteiras cênicas da pré-transição de gênero, porque nesse livro a gente faz um apanhado dos últimos 10 anos de práticas de TO no Brasil e em outros 5 ou 6 países. Eu não lembro agora o número exato. Mas a gente, não, com esse projeto, a ideia não foi implementar e adaptar totalmente a obra do Boal com um ponto conclusivo. Justamente as últimas fronteiras cênicas da pré-transição de gênero é um apontamento de que esse projeto está acabando até ali naquela fase. E agora está começando um outro projeto que vai apontar para caminhos onde aquelas referências de gênero já não fazem mais sentido. As referências de gênero com as quais a gente trabalhou até aqui, elas já estão fracassadas e a gente precisa revisar, né? Então, eu trago mais a provocação do que uma revisão sistemática. Então, por exemplo, o Teatro Fórum, Imagem, Visível, Jornal, todas as criações do Boal, Uhum. o que eu fiz não foi exatamente uma adaptação, uma criação de cada uma, mas eu convido todo mundo a fazer, a criar esse projeto coletivamente, a pensar, então, não só na continuidade do trabalho do Boal, mas em todas as áreas da teatralidade, da dança, da performance e da arte, de uma forma geral. O que é a teatra? Essa é a pergunta que eu quero que todo mundo faça. E eu acho que eu estou conseguindo provocar. Porque todo mundo fica assim, nossa, e por que não, né? Se a gente já reconhece a palavra corpa, a gente já reconhece a palavra mandata, a gente já reconhece a palavra coletiva, a gente já reconhece a palavra espaça, por que não a teatra? Então, quando eu criei, eu fui muito criticada. Muita gente apontou como se eu estivesse delirando, e estava mesmo. Mas era um delírio de mudança. Então, hoje eu estou muito feliz por esse reconhecimento, porque acabo criando algo que fica para a posteridade, né? Nasce aqui a Sim. teatra. E outros termos, né? A gente vai chegar também numa outra publicação sua, mas para falar dessas reinvenções, né? Uhum. Que é a luz vestir. A luz vestir, Isso, tá aqui. iluminação cênica, maravilha. Corpo, mídia e desobediência de gênero. E como você também tem uma experiência como iluminadora, né? Tem um estudo sobre a iluminação, sobre a poética da iluminação. Eu fiquei muito curiosa de entender, né, de que maneira essa luz que veste, né, ela pode trazer essa desobediência de gênero no palco e como isso afeta a recepção teatral, né? Porque a gente sempre aprende que a luz, ela mostra aquilo que deve ser visto, ou ela esconde na sombra aquilo que não precisa ser visto naquele momento, né? Uhum. A iluminação do teatro, ela vai guiar o espectador para que ele só veja o que tem que ser visto, né? E de que maneira, então, esse espectador ele é atingido, né? De que maneira ele é, como é que eu posso dizer, afetado por essa luz que veste um gênero desobediente.
E Como é isso? é muito interessante você trazer isso, porque é exatamente essa a concepção, né? Vestir-se de luz é uma estratégia de desobediência de gênero, né? De romper com um paradigma hegemônico de visibilidade que vai indicar como se pode ler um corpo, né? A cisgeneridade, a cisnormatividade, ela indica um corpo, ele é lido pela ótica genital. Então, romper com essa ótica vai demandar da gente um esforço muito grande de criar, de esculpir expressividades, de esculpir existências físicas que vão para além dessa ótica genital. Então, a construção a partir da luz, ela é um desvendamento das potências de existência de gênero, que estão para muito além de uma genitalização do gênero. Tem uma coisa que eu tenho feito, esse aqui é o primeiro de uma trilogia. Ó, vou abrir aqui para vocês em primeira mão uma notícia. Eu estou planejando, organizando e concebendo outros 2 livros que vão dar continuidade a esse, sendo que esse primeiro ele foi dedicado totalmente a compreender as desobediências de gênero a partir dessas poéticas da luz. Já o segundo livro, ele é urgente, porque ele trata da política do Brasil nesse momento histórico que a gente está vivendo. E é um estudo sobre como a gente concebeu as cores e a iluminação do país para esse projeto político que está no poder atualmente. Qual é o papel da iluminação para compreender a colonialidade da política nacional? Então, esse é o livro que vai se chamar Luzil, que é a luz do Brasil, feito por uma travesti. Então, pode uma travesti pensar a política nacional? Pode a luz dizer o que está acontecendo na política brasileira? Essa é a pergunta principal do livro. E o terceiro, que tem muito interesse para a gente aqui da Bahia, ele vai se chamar Luzbada, que é a luz da lambada, onde eu vou estudar a relação da sensualidade baiana com a lambida da luz. E tentar compreender essa relação da luz, porque a gente tem, na física, tem muito a ênfase nos estudos de luz, a ênfase na visão e também no tato térmico, né? Na sensação térmica. Mas eu estou querendo enfatizar o poder gustativo da luz e o poder tátil da lambida. Toda relação de iluminação, ela não só é uma relação de visualidade ou de termodinâmica, mas também gustativa de lamber. A luz nos lambe quando ela nos ilumina. Então eu vou trazer esse estudo, porque a lambada é aqui de Porto Seguro, né? Então, trazer esse estudo histórico para compreender essa forma de dança a partir da luz do sol, da caoma, né? Aquelas tardes memoráveis dos anos 80, 90, chorando se for. E aquela... Dancei muita lambada na minha vida, viu? Eu sou pernambucana, mas tive os meus tempos de Axé. caô. Ganhei concurso de primeiro lugar de dança na lambada. Olha, precisamos conversar para retomar essa história. Eu acho que é isso, né? Essa história precisa ser contada, né? E como contar sobre a luz dessa prática de dança, né? Que tanto nos moveu e nos mobilizou para sermos quem somos, né? Essa é uma pesquisa que está a caminho. É muito interessante, Dodge, porque você traz um elemento do teatro, né? Que não parecia, a princípio, tão potente do ponto de vista político, né? Assim, quando a gente pensa em luz, a gente pensa num elemento técnico, né? Uhum. E, no entanto, você traz um sentido para a iluminação e todas essas possibilidades de discurso a partir da luz, né? Isso é muito fantástico. Axé. Como que a gente encontra seu material, suas publicações, venda, distribuição? Como é que a gente pode ter acesso? Porque você tem se tornado, então, a partir dessa produção de conhecimento, né, também uma referência dentro desse processo decolonial de pensar o teatro, de pensar as artes cênicas, de pensar esses elementos, né? Onde Bom, que a gente encontra isso? primeiramente, todo mundo pode me seguir no Instagram, @dodileal. Lá no link da bio, eu tenho alguns sites que vão direcionar diretamente para os livros, onde podem ser adquiridos e tudo mais.
Em breve, eu vou lançar o meu website de portfólio artístico. O link já está na minha bio, onde eu reúno todas as fotos. O site já está no ar. Inclusive, quem quiser já navegar, só não tem algumas abas, porque eu estou desenvolvendo aos poucos, né? Infelizmente, não tenho recursos para desenvolver o site, então eu mesma estou montando esse portfólio. Mas está lá, e os livros, eles podem ser adquiridos na internet, né? Todos eles estão disponíveis para venda no site da Americanas.com, da Amazon ou das editoras, com exceção desse aqui, que é o Teatro da Oprimida, porque ele é um livro gratuito, ele é editado aqui pela Universidade Federal do Sul da Bahia, mas para aquelas pessoas que querem o livro físico, elas podem entrar em contato diretamente comigo no Instagram, @dodileal, onde eu vou passar para a pessoa o preço, ela pode fazer o Pix ou uma transferência, eu envio para todo o Brasil. Já os outros livros... mas o livro está totalmente online e gratuito, tá? O Teatro da Oprimida, ele pode ser acessado pelo site da biblioteca da UFSB ou no link da bio, tem lá o direcionamento. Já os outros também estão todos à venda pelas editoras na internet. Que bacana, vamos espalhar isso aí. Axé. E tem os artigos, né? Tem bastante texto que todos eles, os artigos todos são gratuitos, né? Saiu agora pela editora N-1, na verdade foi no ano passado, né? A coleção Pandemia Crítica. E saiu um texto meu que chama A Arte Travesti é a única estética pós-apocalíptica possível? Pedagogias antissistêmicas da pandemia. E então podem procurar lá no site da editora N-1, e tá lá. Maravilha. Além das suas múltiplas atuações, você tem também um livro de poesias, não é isso? Axé, sim. De Transparente. Completa, completíssima. Sim. E a gente encontra também. Sim. O livro de Trans para Frente eu tenho um carinho enorme, porque eu conto, rasgo as minhas experiências, né, em palavra. E essa criação me motiva. Até hoje, assim, eu vejo uma poesia que eu escrevi 10 anos atrás, eu falo, gente do céu, que menina ingênua, que bobinha ela, né? Mas ele está à venda, sim, diretamente na editora Patuá. E eu sou muito feliz com essa trajetória, espero escrever um outro livro de poesias no futuro, recomendo poesia para todo mundo merece poesia, né, Diana? Poesia vitaliza as pessoas, deixam elas cheias de axé. Então, desejo muita poesia. É verdade, é verdade. Você está concorrendo também aí a ser da comissão, não é isso? Do Prêmio Fomento de Teatro de São Paulo. Como é que está essa candidatura? Até quando vai ser? Como é que vai ser isso? Então vamos aproveitar. O que a gente tem que fazer nesse segundo turno para você chegar lá? Bora compartilhar nas redes sociais coletivos teatrais de São Paulo que se inscreveram para o projeto do fomento, da Lei do Fomento ao Teatro na cidade de São Paulo. Temos agora as candidaturas apoiadas pelo Movimento de Teatro de Grupo e eleitas no primeiro turno, né, como eu estou chamando, não é turno, mas nós somos eleitas na Cooperativa Paulista de Teatro como indicações oficiais da cooperativa, né? Então, Maria Fernanda Vômero, Judson Cabral e Dodi Leal somos 3 indicações que estão sendo apoiadas pelo Movimento de Teatro de Grupo para o fomento. Então, votem na gente. Por que é importante votar? Porque a sociedade tem como escolher quem vai participar da comissão, né? Quem que vai decidir, quem que vai examinar os projetos. E é muito importante que a voz de mulheres, a voz de pessoas negras sejam ouvidas, a voz de indígenas, a voz de grupos não hegemônicos, né? E eu acredito que essa candidatura, ela representa tudo isso, né? Então, estou muito feliz. Eu fui a mais votada no primeiro turno. Não é primeiro turno, né? Mas é uma eleição. Então, eu fui eleita como a mais votada pela Cooperativa Paulista de Teatro. Eu acho que isso é uma vitória, porque é uma travesti viva, produzindo saber, conhecimento, e eleita a mais votada na indicação da Cooperativa Paulista de Teatro. E agora a gente está chegando na Secretaria Municipal de Cultura. E lembrando que essa é a política pública na área teatral
mais volumosa do mundo, da América Latina, desculpa, do mundo eu não sei, mas a América Latina volumosa em termos de recursos. É a mais importante política pública na área de cultura teatral, né? Então, é uma conquista muito grande, né? Estou muito feliz. Que bom. E é importante também ter você e outras pessoas trans na representatividade disso, porque vai olhar para outros projetos também que apontem nessa direção, né? Com certeza, porque Vai ter um olhar mais atento a esses projetos que talvez por não serem projetos, né, dos grandes grupos ou das grandes companhias, mas que isso. vocês vão enxergar ali um potencial possível, né, dentro desse fomento. Ou até E é um mesmo fomento das importante. grandes companhias, né, Diana? Por quando as grandes, elas vão modificando as suas estruturas, né? Eu acho que muitas vezes algumas companhias que nunca abriram seus olhos para a potência das corpas negras, a potência das corpas das mulheres e corpas trans, indígenas, elas devem estar também se modificando, né? Então, acho que cabe a gente, enquanto sociedade, cobrar todos os grupos teatrais, todas aquelas pessoas que estão na mídia, que representam. Então, por exemplo, o Sesc, eu fico muito agradecida e muito feliz que o Sesc esteja promovendo esse evento. Quero parabenizar você, Diana, e ao Sesc Bahia por essa potência, por essa visibilidade a nós mulheres, porque não é fácil. Você sabe o quanto que a gente precisa lutar para demonstrar o nosso valor e muitas vezes colegas nossos, homens, eles têm a mesma função que a gente, mas têm mais credibilidade, mais visibilidade do que nós. Então, eu reforço a importância desse evento, desse mês das mulheres, que é o ano inteiro, né? Todo dia é Dia da Mulher, e a gente precisa ocupar esses espaços. Então, muito axé para o Sesc Bahia, faço coro aqui para o Sesc de Porto Seguro também, estou vendo que a Carol está online, que é da biblioteca aqui do Sesc de Porto Seguro, e vamos estreitar essas relações, porque mesmo aqui no Sesc de Porto Seguro eu sinto dificuldades de trazer a visibilidade da produção de pessoas trans, né? Então acho que é importante estar nessa vitrine, né, do Sesc Bahia, para que também outros Sescs do estado da Bahia possam dar mais valor para as produções feitas por pessoas trans, para as corpas trans que estão fazendo arte, esporte, cultura, e que a gente possa estar Uhum. em todos os lugares. Axé, axé. Aproveitar para mandar um beijo aqui para Bruno Chagas, que está escrevendo aqui, que é do coletivo das Liliths. Coletivo Olha, das adoro. Beijo, Lilith. Adoro das Liliths. Salvador. Liliths, Bruno. Gente, o bate-papo está aberto. A gente tem ainda uns 10 minutinhos aí. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer algum comentário para a Dodge, quem quiser saber de mais alguma coisa, pode mandar aqui no chat que a gente está já com o chat liberado. Rodrigo Cunha, lá de Recife, dizendo uma delícia de conversa. Que bom. Rodrigo também tem envolvimento com o SESC lá em Pernambuco, né? E aí, fiquem abertas para perguntas e comentários. Mas então, Dodi, o que você tem ainda? Quais são os seus projetos agora para continuidade desse período, espetáculos, performances? O que você tem aprontado? Bom, eu tô com uma ideia, não sei como realizar, talvez vocês possam me ajudar a pensar, que é retomar a música Geni, do Chico Buarque, e desenvolver uma nova performance, que é Joga Bosta na Dodi, onde eu vou Oh, falar, estou estudando as estéticas macumbeiras da Castiel Vitorino Brasileiro, e uma das performances que ela desenvolveu era com cocô de cavalo. E eu estou procurando conceber nessa fase, né, como que eu vou representar essa especulação, né? Eu vejo muitas vezes que a minha corpa, as minhas sabenças são especuladas, né? São assediadas, né? Muita gente quer o meu axé, quer o axé das pessoas trans, mas nem sempre pagam por esse preço, ou querem valorizar uhum. que a gente pensa, que a gente tem contribuições, né? E mesmo quando a gente erra, porque não deixamos de ser humanas, né? Somos humanas e erramos também. Então, muitas vezes, acho que existe essa perseguição, né? Então, Joga Bosta na Dodi
é uma forma de trabalhar com essa bosta que é um momento que a gente vive, que é a perseguição das corpas trans e dos saberes trans, né? Eu ainda não sei exatamente como que ela vai ser, essa performance, mas estou aberta aí. E também, gente, procurem no meu link da bio o portfólio artístico, que está lá no início, no topo, e deem uma olhada nos trabalhos. Vou ficar muito feliz também que vocês me deem retornos sobre como que está o site, porque ele ainda não está lançado, né? Mas em breve vai estar aí. Você tem falado, né? Você atua bastante nessa área da performance e isso tem uma diferença, né? Para quem não sabe ou para quem não é do teatro, né? Há uma diferença entre o teatro, que tem uma dramaturgia e que tem personagens e que tem um conflito, né? E que tem às vezes uma estrutura para acontecer e as performances, né? Uhum, O que eu percebo é que assim, ao longo de todos os séculos em que o teatro existe, o teatro resistiu a todas as pandemias, epidemias, a todas as revoluções, a todas as guerras, né? Se reinventou, né? Se reinventou tecnicamente, se reinventou dentro dos discursos e dos conflitos, mas sempre voltou para o lugar dos conflitos onde a cisgeneridade é presente, né? Os conflitos poucas vezes representaram ali personagens trans, né? A gente vai ver que, por exemplo, a partir da década de 50, 60, o Plínio e o Nelson Rodrigues vão trazer personagens, né, homossexuais para a dramaturgia brasileira, uhum, mas ainda assim muito ligados a uma marginalidade, uhum, né? Muito ligados a uma crueldade, a uma punição, de certa forma, né? sim. E aí a gente vê que com tudo isso que o teatro tem avançado ao longo do tempo, a sua dramaturgia continua muito conservadora diante disso, né? E aí, ao que me parece, a performance virou esse espaço aberto para que essas narrativas possam surgir, né? É na performance que você pode não estar ligada a um personagem, né? Mas que você pode ser essa pessoa que traz a sua narrativa e que é uma narrativa que vai esbarrar em outras, né? E Uhum. que vai reverberar em outras. Então, eu fico te perguntando isso, eu não sei se é bem uma pergunta ou se é aqui uma reflexão, né? De que lugar as pessoas trans têm dentro desse teatro, né? Que lugar elas podem habitar dentro desse teatro, que muitas vezes tem um público também conservador que não paga para ver uma peça de um corpo desobediente, transgressor, né? E acaba que a performance ela é esse lugar de narrativa e também de crítica, né? E também de, como é que eu posso dizer, de revolta, né? Para Uhum. dizer, olha, existimos, isso aqui que eu quero dizer, essa sou eu, né? Não é um personagem aqui, sou eu que estou bradando sobre isso, né? Por Como é que isso, você é muito importante de... Ó, vou até te chamar de Di. Posso? já virou minha amiga? Oh, me chamou Arrasou! de virou minha amiga. Perfeito, vamos ficar em contato. E eu espero que a gente se conheça pessoalmente em breve, né? Quando passar essa pandemia, espero que passe logo. E lamento muito por todo o desastre que a gente está vivendo, né? Eu não posso deixar de falar isso, né? Como a gente está vendo a vida ser desvalorizada nesse momento, né? Então, eu faço coro aqui para que a gente tenha, que os nossos governantes coloquem mais a mão na consciência, né? E nossa sociedade também, né? Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu acho que, bom, nesse contexto todo, a gente vive uma censura das corpas trans. E acredito que a performance ela seja uma forma de dar visibilidade um pouco mais, porque ela não tem uma forma rígida, né? Ela não exige personagem, ela não exige o conflito, ela tem a necessidade de uma concepção. Já a teatralidade convencional, ela tem um público que também precisa ser formado, né? Então eu valorizo muito a formação de público e acho que a gente precisa bastante mostrar esses caminhos, né? Eu lembro sempre da Renata Carvalho, que é uma atriz que tem um espetáculo que é o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que em algumas apresentações ela foi censurada, simplesmente porque ela fez o personagem Jesus. Então, Uhum. a radicalidade das nossas existências incomoda muita gente. E a gente precisa mostrar esses incômodos, né? Formando o público. É a única forma de acontecer. Então,
o SESC tem feito esse trabalho, né, de formação de público. Eu valorizo aqui a existência do SESC, que também ficou ameaçada, né, nesse tempo de recrudescimento das políticas culturais. Eu lamento muito que tenham se colocado o SESC em questão, justamente porque o SESC faz um trabalho que muitas vezes, nesse momento, a gente não tem Ministério da Cultura, desde o governo Temer, né? Ou no primeiro dia, desculpa, do Bolsonaro, mas já ficou achacoalhado no Temer, né? Então, assim, é demais. A gente vive um recrudescimento gigantesco e a gente precisa se proteger, precisa continuar fazendo arte, precisa continuar vivas, né? Dodi, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Também um bate-papo super agradável, é muito Uhum, agradável ter tido essa conversa com você. Que bom que a gente pode, mesmo que nesse momento de pandemia e isolamento, se comunicar, se conhecer, né? Eu também agradeço ao SESC por isso, né? Eu sou professora do curso livre de teatro do SESC e a gente também está impedido nesse momento, estamos impedidas, né, de continuar a nossa atuação junto aos alunos por conta da pandemia, mas ainda assim o SESC consegue promover ações que integram a gente, né? Que uhum. consegue fazer com que a gente traga temas e discussões, e espetáculos e performances. Eu também fico muito grata por fazer parte disso e te Axé. agradeço também por fazer parte disso com a gente e entrar na nossa rede também, que é extremamente importante. Obrigada. Eu Obrigada. vou te pedir, então, para fazer seus agradecimentos, suas falas finais, e a gente se despede por aqui. Vou fazer o possível também para a gente trazer mais pessoas para cá, para essas lives, né? A gente tem aqui algumas pessoas da produção no bate-papo e eu acho que o seu recado é mais do que justo, assim, que venham outras, Com que venham certeza. outros, Com né? Que a certeza. gente possa expandir cada vez mais essas narrativas, esse conhecimento, essas perguntas. Eu estou muito agradecida de quero deixar aqui meu carinho, meu cheiro para vocês, um agradecimento ao SESC. Vou fazer um pedido também, estreitem os laços conosco aqui em Porto Seguro. Muitas vezes a gente que está fora da capital sente uma falta muito grande de projetos, de ação cultural. Então, faço esse pedido para que a gente também estreite os laços, né, com Porto Seguro. Agradeço enormemente pelo carinho que você teve nessa conversa, a pesquisa que você fez. Nem todo mundo vai a fundo assim e faz as pesquisas nas entrevistas. E agradeço ao público por todo o carinho. Conheçam lá, me sigam no Instagram, @dodileal, e acessem o portfólio artístico, onde tem todo o material. Está em construção, mas já tem bastante coisa lá. Obrigada, todo mundo se protejam, se cuidem e conheçam a arte de pessoas trans. Muito obrigada. Obrigada a você. Axé. Até breve. Até. Axé. Até. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Terça-feira que vem a gente tem a última live desse processo de março, né? Desse projeto voltado para mulheres nas artes cênicas com a Fernanda Unsagé. Ótimo. Então, Fala que eu mandei um beijo para ela. vou falar, pode deixar, vai ficar anotado aqui. Fernanda Axé. também é uma grande amiga de muito tempo e é uma mulher notória Incrível. dentro das suas Admiro muito pesquisas e das ela. suas atuações. Admiro muito. Grande beijo e até a próxima, então. Tchau, Tchau, tchau. tchau.